Sejam bem-vindos mais uma vez a esta série de entrevistas com os presidentes do Infarmed. Estamos a conhecer melhor as pessoas que ajudaram a fazer a história desta instituição, uma história que já conta com 3 décadas. E é exatamente esse o motivo que nos traz aqui assinalar o 30º aniversário do Infarmed, que foi celebrado no dia 15 de janeiro. Vamos tentar perceber, junto daqueles que dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, quais as expectativas que tinham, qual o posicionamento nacional e internacional desta instituição e, entre outras revelações, os principais desafios, sem esquecer algumas das histórias mais marcantes ao longo das suas presidências. E hoje é a vez de darmos a palavra a Hélder Mota Filipe. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui connosco, por aceitar este convite, de vir aqui também assinalar esta data. E vou começar precisamente por lhe pedir para traçar aqui uma linha cronológica da sua entrada no Infarmed e do tempo que por aqui passou. Muito bem. Eu, primeiro que tudo, agradecer esta oportunidade. É para mim um prazer participar no assinalar dos 30 anos do Infarmed. Eu iniciei a minha colaboração com o Infarmed em 1994, quando fui nomeado para membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos. Era presidente o Dr. Aranda da Silva. E depois, mantive-me na Comissão de Avaliação de Medicamentos, nomeadamente na parte pré-clínica, na parte de toxicologia, farmacologia e toxicologia, e em 2005 fui convidado pelo professor Vasco Maria para vice-presidente do Infarmed quando ele assumiu a presidência. E estive na administração do Infarmed até 2017. Portanto, eu estive 12 anos seguidos na administração do Infarmed, 10 anos como vice-presidente, depois cerca de 6 meses como presidente e 2 anos como vogal, com um papel específico que me foi pedido pelo Dr. Adalberto Campos Fernandes. E, portanto, tudo isto foi de 2005 a 2017. Quando em 2017 finalmente saí da administração do Infarmed, voltei novamente à Comissão de Avaliação de Medicamentos, fazer um trabalho que eu gosto. Eu sou farmacologista e, portanto, adoro avaliar novos medicamentos e, portanto, voltei novamente à origem. Quer dizer que hoje em dia continuo membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos e, portanto, continuo a colaborar com o Infarmed. Continua a ser uma pessoa da casa, portanto. Continuo a ser uma pessoa da casa, continuo a não me sentir estranho cada vez que entro no Infarmed. E em 94, quando aqui chegou, encontrou uma instituição muito diferente daquela que é hoje, ou não? Sim e não. Já em 94, e este é um aspecto que eu acho que devemos sublinhar como um legado importante do próprio Dr. Aranda da Silva, foi desenhar um Infarmed já à medida daquilo que eram as necessidades do sistema europeu que se estava a construir. 2 anos depois da criação do Infarmed, veio a ser criada a Agência Europeia do Medicamento, que, digamos, se assim podemos dizer, a cabeça de uma rede que funciona, e o Infarmed já estava desenhado para responder a essas necessidades dessa rede. E por isso é que eu digo que hoje o Infarmed continua a responder às necessidades da rede, e aí não posso dizer que seja muito diferente do que era na origem. Obviamente que do ponto de vista do conteúdo é diferente, porque se foi adaptando às alterações e à evolução do próprio sistema regulamentar europeu e às necessidades e à resposta às necessidades que têm vindo a ser criadas e cada vez mais complexas do sistema europeu. Portanto, se eu pudesse resumir, é um Infarmed que desde o início se incorporou naturalmente no sistema europeu e que tem sabido acompanhar a evolução do próprio sistema europeu.
E esses passos, na altura que surgiu a necessidade de serem dados, essa adaptação de que fala, foi um processo simples? Não, foi um processo muito complexo, ainda por cima porque eu cheguei numa altura em que estávamos a fazer a transposição da Diretiva Europeia dos Medicamentos, que deu origem ao Estatuto do Medicamento na legislação portuguesa, o 176 de 2006, que é ainda hoje, digamos, o suporte do sistema regulamentar nacional naquilo que tem a ver com o medicamento, e portanto eu entrei logo numa situação de ter que gerir, porque eu era o farmacêutico do Conselho Diretivo e portanto calhou-me a mim, juntamente com o professor Vasco Maria, obviamente, mas calhou-me a mim uma parte importante da gestão da transposição dessa diretiva tão importante. Portanto, eu caí logo, digamos, mergulhei de cabeça num processo complexo, o que me deu também uma preparação que eu não estava à espera de ter de forma tão intensiva. E como é que o professor, agora professor, na altura lidou com essas questões? Ou seja, sendo a sua área a farmácia, a farmacologia, de repente está ali num emaranhado de diretivas, de transposição de normas. Como é que o professor Hélder, mais ligado às questões de farmácia, de repente aparece no emaranhado das leis, no fundo? Sim, é verdade. Não foi muito fácil. Apesar de tudo, acho que o ter já alguma experiência regulamentar me ajudou. Porque eu era membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos, como disse, desde 1994, e, portanto, a aproximação ao Sistema Europeu do Medicamento já era natural. Ainda por cima, havia na altura a tradição de os novos membros da Comissão terem a oportunidade de poderem assistir, a visitar a Agência Europeia e assistir a uma reunião do Comitê de Medicamentos de Uso Humano e, portanto, todo aquele processo já tinha... já me fazia ter uma ideia de como é que era a construção do sistema. Por outro lado, sendo farmacêutico, a parte da qualidade, a parte do medicamento, digamos assim, os requisitos técnicos de qualidade do medicamento, controle de qualidade do medicamento, a parte laboratorial, que também fazem parte das funções do Infarmed, também para mim não era novidade. E acresce que eu, antes de iniciar aqui as minhas funções no Conselho Diretivo, eu já era membro da SEIC, desde que a SEIC tinha sido criada, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, e portanto já me dava, do ponto de vista regulamentar, alguma preparação, não a suficiente, como eu depois percebi, ou toda aquela que eu precisava de ter para assumir as funções, e portanto foi sempre uma aprendizagem. Aliás, toda a minha atividade, e foi uma das razões que me fez ir ficando no Conselho Diretivo, foi a noção de estar sempre a aprender. O que na minha área é importante, o aprender nesta área para mim sempre foi algo que me dava prazer e, portanto... Até porque é uma área que não é estanque. Não, nada. Sempre constante evolução. Nada. E somos os primeiros a ter o embate. Porque cada vez que sai uma diretiva, antes há alguns anos de discussão, de decisões que têm que ser tomadas e onde os líderes das agências têm que tomar decisões e que entrar nas discussões. E isso para mim sempre foi a parte positiva, a parte que mais prazer me dava nas funções do Conselho Diretivo. E, portanto, o choque que eu tive inicialmente quando iniciei funções foi depois uma sequência de pequenos choques. Cada vez que nós tínhamos uma nova, digamos, um novo desafio que tínhamos que cumprir. Eu lembro-me de e agradeço muito à doutora Isabela Abreu e à doutora Judite Neves, que foi a diretiva dos medicamentos falsificados, das terapias avançadas, onde nós estivemos muito envolvidos
foi durante a presidência alemã e a seguir nós tínhamos a presidência portuguesa. E, portanto, nós tivemos, juntamente com os alemães, um trabalho muito ativo. Obviamente que eu apenas era o porta-voz, porque todo o trabalho era feito, todo o trabalho técnico era feito pelos técnicos do Infarmed, liderados na parte dos medicamentos pela doutora Isabela Abreu, na parte dos dispositivos médicos pela doutora Judite Neves, mas tivemos um trabalho muito ativo, muito proativo com a presença alemã, no sentido de deixarmos o regulamento já pronto na presença alemã para não o termos que herdar na nossa presidência e continuarmos um processo que gostaríamos de ter visto terminado. Isto fazia com que praticamente todas as semanas tivéssemos que ir a Bruxelas e voltar. O que, principalmente eu e a doutora Isabela Abreu, já brincávamos que nos alimentávamos apenas de amendoins, porque nós vinhamos no último voo de Bruxelas, o aeroporto já estava todo fechado, excepto um bar que tinha um depósito de amendoins grátis. E, portanto, aquilo que nós fazíamos era, de vez em quando, íamos buscar mais uns amendoins, porque não tínhamos nada, não tínhamos mais nada onde recorrer para jantar, e, portanto, todas as semanas tínhamos um dia que o nosso jantar era amendoins. Mas valeu a pena, conseguimos terminar o processo, e quando nós iniciamos a nossa presidência, penso que em 2007, já o regulamento estava praticamente finalizado. E cá dentro de portas, dentro de fronteiras no país, qual era a percepção quando tomou conta do Conselho Diretivo, quando chegou à presidência? Qual era a percepção, em seu entender, que existia a nível nacional sobre esta entidade? O Infarmed tem uma marca. Toda a gente sabe, quando se fala em Infarmed não é estranho para ninguém. E as pessoas têm noção que o Infarmed tem a ver com medicamentos. Já não têm a noção clara de quais as verdadeiras funções do Infarmed, mas, portanto, não é uma entidade estranha, é uma entidade que fez com que, por exemplo, quando o nome foi alterado na revisão dos organismos da administração pública, o Infarmed foi, como outras instituições, dado o nome de Autoridade Nacional, e quando o Infarmed, que era Instituto Nacional da Farmácia do Medicamento, passou à Autoridade Nacional para os Medicamentos e Produtos de Saúde, se manteve a marca Infarmed, exatamente porque era e é uma marca reconhecida. Portanto, a percepção das pessoas em termos gerais, eu penso que sabem que o Infarmed existe, penso que é positiva. Muitas vezes exigem ao Infarmed coisas que não são funções do Infarmed, e se calhar outras que são funções do Infarmed as pessoas não, digamos, o público em geral, não entende. Mas é uma instituição que eu penso que, para além de reconhecida, é reconhecida positivamente e com razão. E em seu entender, haveria a necessidade de mostrar mais às pessoas sobre o Infarmed, sobre o papel do Infarmed, sobre o que faz realmente o Infarmed? Eu acho que sim. Eu acho que apesar de ter sido sempre feito um esforço para comunicar, o Infarmed tem desde sempre, ou pelo menos desde que eu o conheço melhor, a preocupação de comunicar, de ter um canal aberto com a sociedade e de comunicar. Provavelmente poderia comunicar mais, a comunicação nunca é suficiente, e por vezes colaborar mais na literacia em saúde, nomeadamente na área dos medicamentos e dos produtos de saúde. Eu sei que esse esforço continua a ser feito, é uma aposta que, na minha opinião, tem que ser sempre aprofundada e continuada, mas comparado com outras instituições da administração pública, eu penso que o Infarmed está muito bem situado naquilo que tem a ver com a comunicação para o exterior. E é frequentemente alvo de críticas, sobretudo, e já que estamos a conversar um pouco sobre o que é o papel nacional, é sobretudo alvo de críticas quando se exige muita rapidez, o acesso, rapidez na tomada de decisões. Deveria se calhar haver mais consciência de que há muitas variáveis nessa equação.
Sim, que é verdade. preciso ter a certeza de que as contas estão bem feitas. É verdade. E a forma como se usam os números, que não sendo mentira, podem ser usados de diversas maneiras. E há aqui um aspecto que eu acho que é importante e que todos nós que consideramos o Infarmed muito importante como instituição e com um papel fundamental na garantia do acesso a medicamentos e outros produtos de saúde com qualidade, segurança e eficácia, temos que assumir. O Infarmed, em muitos dos procedimentos, continua a não conseguir cumprir com os prazos legais. Portanto, vai além dos prazos legais e esse é um aspecto que eu acho que tem sido sempre assumido e que muitas vezes resulta de não serem dadas ao Infarmed as condições necessárias para que possa responder em tempo. E esse é um aspecto. E, portanto, esse aspecto tem que ser assumido, que há situações em que o Infarmed não está a responder para além dos prazos legais. Mas há um outro aspecto que tem a ver com, muitas vezes, o não se ter a noção clara dos procedimentos. E eu dou um exemplo. Muitas vezes nós dizemos que os medicamentos são aprovados até a nível centralizado pela Agência Europeia, mas daí até os doentes terem acesso a eles de forma generalizada, passa muito tempo. Há um tempo que eu acho que continua a ser da responsabilidade do Infarmed e que tem que ser melhorado, mas há depois um tempo que é o tempo da negociação. Quer dizer, o Infarmed, como representante do pagador, que é o Serviço Nacional de Saúde, tem que ter um processo de negociação com o fornecedor, que é a indústria farmacêutica. E este processo de negociação, para levar a um preço que se considere o mais adequado, o mais justo e o mais confortável, faz com que muitas vezes esse processo de negociação seja muito longo. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção por vezes, da razão de haver processos que demoram mais tempo. E, portanto, não estou a dizer que não há aspectos a melhorar do ponto de vista do tempo que este processo demora, e aí eu acho que é importante que se assuma que o Infarmed, que por acaso é uma das poucas instituições e na área da saúde, não sei se não será a única, que dá lucro ao Estado, que não retira nenhuma verba do orçamento do Estado e que ainda por cima gera receita, e receita medida em milhões, e portanto muitas vezes é incompreensível, e agora que já não estou na administração do Infarmed posso falar de forma mais livre, é incompreensível como é que os políticos não percebem a importância de ter um Infarmed com melhores condições para poder pagar melhor, contratar o que precisam, porque grande parte da receita do Infarmed vem dos procedimentos europeus, que são competitivos dentro dos 27. Ora, se eu tiver mais condições, eu posso assumir mais procedimentos europeus e com isso trazer mais verbas para o Infarmed e para o país. Para isso eu preciso ter mais técnicos, preciso ter melhores condições para reter os mais talentosos e os mais preparados, e isso não se coaduna com as regras cegas que se aplicam a todos os organismos da administração pública. E isso é culpa não do Infarmed, que não pode ir contra a lei, mas culpa dos políticos que muitas vezes exigem injustamente ao Infarmed, sabendo que não estão a dar as condições adequadas para que o Infarmed possa fazer mais e melhor. E isto é um aspecto que foi tentado um conjunto de vezes alterar, mas que politicamente nunca foi dada luz verde para que estas condições pudessem verdadeiramente alterar. E esse tem sido, de resto, um tema comum nestas entrevistas que temos feito aqui. Pergunto-lhe também porque é que acha que isso nunca aconteceu, porque de facto já é uma situação que se tem arrastado eu não sou político décadas. E, portanto, por vezes tenho dificuldade em compreender a lógica política. Mas eu penso que há um aspecto, e agora provavelmente vou ser um bocadinho politicamente incorreto, dando mais autonomia ao Infarmed, os políticos têm a sensação que perdem capacidade de controle.
o que não é sequer verdade. Mas é a única justificação que eu tenho para que tantos ministros com quem eu trabalhei, portanto, durante 12 anos, imagina que não foram poucos ministros, nenhum deles se ter verdadeiramente predisposto a alterar o estatuto do Infarmed de forma a dar-lhe maior capacidade de gestão de recursos, para assim poder responder melhor às necessidades nacionais, por acaso são as necessidades dos doentes, mas também a posicionar-se melhor a nível internacional para captar mais recursos e ao mesmo tempo para desenvolver os talentos nacionais no sistema europeu. E esses talentos rapidamente se escapam? É verdade. Esse é um dos problemas que está ligado Ou seja, conseguem obter aqui o know-how que depois acabam por não conseguir concretizar dentro desta casa. O Infarmed é uma escola de especialização informal, não tem o estatuto de entidade de ensino, mas não temos outra em Portugal onde se possa ensinar hands-on os aspectos, os variados aspectos ligados à regulação do medicamento e dos produtos de saúde. E, portanto, o Infarmed é uma entidade de formação de talentos que depois vai servir e utilizar o conhecimento que obteve no Infarmed na indústria farmacêutica, nomeadamente, e em outras instituições que têm maior capacidade de atração e que é perceptível, as pessoas têm que tomar decisões e têm a sua própria vida e os seus próprios interesses, e por muito que gostem do Infarmed, eu durante os 12 anos que estive no Infarmed despedi-me de muitos colegas que abraçaram outros projetos profissionais e não ouvi nenhum dizer que não tivesse orgulho no Infarmed ou que não gostasse de trabalhar no Infarmed. Mas, comparativamente com as condições do Infarmed, as condições para as entidades para onde iam eram, obviamente, mais atrativas e, portanto, isto compreende-se. Portanto, o Infarmed tem que assumir que tem uma rotatividade muito grande e que é uma escola de formação para depois as outras entidades. Isto não é completamente negativo, porque o Infarmed vive muito do seu próprio produto, mas também do produto dos outros stakeholders que regula. Quanto mais preparados estiverem os outros stakeholders, também mais fácil é a vida do Infarmed como regulador. Portanto, esse é o aspecto positivo de garantirmos que há pessoas bem preparadas do lado de lá, digamos assim. O aspecto negativo é que o Infarmed nunca tem a massa crítica que merecia ter, porque essa massa crítica se vai para outras ofertas de emprego. Que acaba por ser o rumo natural, quando as propostas são mais atrativas. Claro. Durante os 12 anos que esteve ligado à administração do Infarmed, ao Conselho Diretivo, como é que o Infarmed era visto lá fora? Pelas instituições europeias, pelos parceiros com quem se relacionava a nível europeu? Essa é uma coisa que muito me orgulhou sempre e que eu sempre tentei, na medida das minhas possibilidades, manter ou desenvolver ainda mais, que é a afirmação que o Infarmed tinha, e penso continuar a ter, na estrutura do Sistema Europeu do Medicamento. Se olharmos agora para a própria estrutura a nível dos colaboradores da Agência Europeia do Medicamento, conseguimos identificar um conjunto de colaboradores portugueses, de origem portuguesa, funcionários da Comissão Europeia, na Agência Europeia, em cargos de grande responsabilidade. E muitos deles com origem no Infarmed. E, ao mesmo tempo, os nossos peritos, nos diferentes, e são muitos, nos grupos de trabalho, nos comitês científicos, etc., sempre foram reconhecidos como tecnicamente preparados e como uma mais-valia
para o próprio sistema. Isto sempre está na cultura do próprio Infarmed desde o início, que eu acho que resulta muito dele ter sido logo criado como sendo um parceiro integrante do sistema europeu. E, portanto, a cultura do Infarmed é natural fazer parte. Aliás, nenhuma agência pode pensar de outra maneira, porque faz parte da legislação europeia. Mesmo que uma agência não queira participar, tem que participar. Agora, podem participar com mais ou menos qualidade, com mais ou menos proatividade. E Portugal sempre participou com muita proatividade e com muita qualidade, mesmo nos procedimentos mais exigentes, que são, por exemplo, os procedimentos de avaliação de medicamentos, em que durante muitos anos, e agora sinceramente não fiz o trabalho de casa, mas durante muitos anos, Portugal esteve no ranking, terceiro, quarto, quinto no máximo, entre os 28, agora 27 mais 3, porque esquecemos sempre os 3 países que, não sendo da União Europeia, são do Espaço Económico Europeu e que fazem parte do Sistema Europeu do Medicamento, sempre esteve no ranking, nos primeiros lugares cimeiros. Nos primeiros lugares, naquilo que tem a ver com a avaliação. E só não consegue mais, não é por falta de talento, é aquilo que falámos anteriormente, falta de condições para podermos fazer mais. E isso é um orgulho e é reconhecido internacionalmente. Eu ainda hoje falo com colegas que estiveram comigo no Conselho de Administração da Agência Europeia e que continuam a reconhecer Portugal como um dos países, que não sendo um dos países maiores, um dos países que mais se envolvia e maior reconhecimento tinha do sistema. E não apenas na avaliação. Eu dou um outro exemplo, que é a inspeção. Nós somos um país reconhecido, e gostava de fazer aqui uma homenagem, não é que ela não continue no ativo, à doutora Fernanda Raia, como diretora e eu tive a oportunidade, enquanto estava no Conselho de Administração, de ir a reuniões do Inspectorado Europeu e percebi o reconhecimento que a doutora Fernanda Raia e a sua equipa tinham no contexto do Inspectorado Europeu, que faz com que Portugal assuma muitas vezes a representação europeia em inspeções a fabricantes de países terceiros, em nome do sistema europeu, ou o nosso próprio laboratório, que é um laboratório de referência a nível internacional, com reconhecimento continuado e com uma capacidade de inovar tecnologicamente muito, muito grande. E isto eu acho que é um orgulho. Eu acho que as pessoas que estão neste momento ativamente na direção do Infarmed provavelmente não são tão vocais relativamente a estes aspectos do Infarmed, porque julgar em causa própria não fica bem, mas eu estou numa situação que posso assumir claramente estes aspectos, porque fui testemunha durante muitos anos do reconhecimento internacional do Infarmed. E ao longo destes 12 anos, já nos disse aqui que foi sofrendo pequenos choques ao longo da sua passagem aqui pelo Infarmed, mas de qualquer forma gostava de lhe perguntar se, quando assumiu o cargo diretivo, trazia alguma prioridade. Não, a minha prioridade interna era aprender e estar à altura da responsabilidade. Porque quando eu recebi o primeiro convite, eu não estava à espera dele, e o que me obrigou a pensar um pouco, mas como o convite vinha do professor Vasco Maria, que é um amigo de longa data, é uma pessoa que eu aprecio pela seriedade, pela preparação, eu depois percebi que nunca podia dizer que não, e portanto a minha preocupação era garantir que estaria à altura. Do ponto de vista de... se eu tivesse uma ideia de o que é que eu gostaria quando começasse a função no Conselho Diretivo, era garantir aquilo que eu tinha visto anteriormente, por causa das interações que já tinha tido com a Agência Europeia, de que Portugal ia continuar a ser um país reconhecido a nível do sistema europeu e, se possível,
aumentar esse reconhecimento. E acho que, modéstia à parte, fui contribuindo para que o Infarmed não perdesse esse papel e que o pudesse continuar, não graças a mim, a única coisa que eu fazia era ajudar a projetar, mas graças à capacidade e ao talento dos colaboradores do Infarmed, que é de nível muito, muito elevado. Foi também uma época desafiante a nível, por exemplo, de inovação. Foi, mas acho que a época que estamos a viver agora é ainda mais desafiante. Mas nessa altura houve um salto. Houve um salto. De estagnação e de repente... Apareceram os biológicos, a seguir apareceram os biosimilares, que foi verdadeiramente um dos desafios no tempo em que eu estive na administração do Infarmed, que foi o Infarmed ter uma estratégia, e teve, eu acho que fez a diferença, relativamente a combater os mitos que estavam a ser criados relativamente aos biosimilares, criando desconfiança nos biosimilares. E eu acho que a atitude que o Infarmed teve de transparência absoluta, envolvendo todos neste edifício, ali no auditório, com sessões, fizemos 4 sessões em que tínhamos doentes, prescritores, farmacêuticos hospitalares, administradores hospitalares, e que todos puderam dizer o que pensavam dos biosimilares, as dúvidas que tinham, e puderam vê-las esclarecidas. Ajudou muito a que a história da adoção dos biosimilares pelos hospitais, nomeadamente do SNS, viesse a ser um sucesso, e os biosimilares, tal e qual como os genéricos, a única coisa que fazem é garantir o acesso às terapêuticas que são adequadas para os doentes, diminuindo-lhes o custo e, portanto, contribuindo para a sustentabilidade do sistema de saúde. Um outro desafio foi já mais para o fim, em 2015, com a publicação, e antes disso a preparação, um desafio maior foi a preparação da nova legislação da avaliação de tecnologias da saúde, o SINATES, portanto o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias da Saúde, que preparou Portugal do ponto de vista legislativo para os desafios que têm a ver com novas abordagens relativamente aos preços e com participações e à medida dos valores do valor acrescentado e das mais-valias de um medicamento para poder ser ou não comparticipado. E, portanto, esse foi outro desafio importante. Portanto, se eu tivesse que identificar 3 desafios, o primeiro foi logo que cheguei o Estatuto do Medicamento, isto é, a transposição da diretiva para o Estatuto do Medicamento, de forma intermédia, o desenvolvimento do Infarmed para a preparação de toda essa inovação da Convenção Medicrime, onde tivemos um papel muito importante também, das novas diretivas que se começavam a desenhar dos dispositivos médicos, da diretiva das terapias avançadas, portanto, um conjunto de toda a problemática relacionada com os medicamentos órfãos, etc. Mas o desafio intermédio, digamos assim, maior, foi o processo de codificação nacional de dispositivos médicos. E o final, mais para o final, o grande desafio onde estive envolvido também foi na parte do desenvolvimento do sistema de avaliação de tecnologias da saúde. Portanto, se eu tivesse que eleger 3 grandes desafios durante os 12 anos, penso que estes foram verdadeiramente desafios muito intensos. E agora na atualidade, projetando o futuro, que é também uma marca evidente do vosso trabalho, têm que estar a pensar sempre à frente. Presentemente, futuramente, quais são os desafios? Eu acho que há 3 desafios que são desafios europeus e nacionais. Tudo que é europeu, e essa digamos, a grande qualidade do sistema europeu do medicamento, é que é um sistema em rede. E, portanto, tudo que é desafios europeus são desafios do Infarmed também, das outras autoridades. E depois há os desafios nacionais, não é? Portanto, toda a parte que o Infarmed também tem e que outras agências europeias, umas têm e outras não, que é a parte de preços e com participações. E, portanto, isso é nacional.
e eu acho que há um desafio europeu que tem a ver com toda a grande inovação que está a acontecer neste momento, quer na área dos medicamentos, com as terapias avançadas. Hoje temos medicamentos que são células, temos um conjunto de novas tecnologias que o sistema tem que incorporar, de novas tecnologias farmacêuticas mesmo, e medicamentos para indicações e com características que nós há uns anos pensávamos que seriam ficção científica, e esse é um desafio que o sistema tem que incorporar, e os peritos nacionais e os colaboradores das agências nacionais e do Infarmed têm que incorporar também. Um outro desafio grande é na área dos dispositivos médicos. Nós temos novos regulamentos europeus que têm que ser cumpridos numa área de, se nós dizemos que no medicamento a inovação está a ser imensa, na área dos dispositivos médicos então está a ser astronómica, e é preciso incorporar toda essa inovação. E depois, o terceiro grande desafio que é importante que se responda tem a ver com a preparação dos sistemas de saúde para continuarem sustentáveis a pagar o preço a que chega a inovação. Nós hoje temos um medicamento, nós tivemos aquele medicamento no Zinersen que vinha numa ampola custava 2 milhões de euros, todos nos lembramos do bebê Matilde, que vinha nas notícias todas, e que era de uso único e que se achava que era um caso único excepcional. E hoje discutimos um novo medicamento para a hemofilia B, que nos Estados Unidos entrou no mercado a 3,5 milhões de dólares por tratamento, que vai ter que ser repetido em intervalos de anos. E, portanto, nós estamos a viver uma nova realidade desta nova inovação, desta inovação que é disruptiva e que nós não podemos negar a importância dela, mas que vem a preços que são difíceis de comportar pelos orçamentos. E, portanto, este é o terceiro grande desafio para o Infarmed, sendo que é o Infarmed que tem também esta responsabilidade de avaliar, fazer o processo de avaliação de tecnologias da saúde e decidir preços e coparticipações. E, portanto, estes para mim são os três grandes, são desafios enormes que o Infarmed tem que abraçar, e tenho a certeza que vai abraçar com sucesso. Nos 12 anos que ocupou, do tempo que ocupou na administração, que marca é que acha que deixou? Eu sou muito pouco, tenho dificuldade em me julgar, mas eu acho que a marca que deixei foi provavelmente de entrega ao Infarmed e de criar sempre as condições para que o Infarmed pudesse evoluir e para que os colaboradores no Infarmed pudessem continuar a evoluir e continuarem a fazer parte da liderança do processo europeu, não digo em termos políticos, mas principalmente em termos técnico-científicos, e acho que essa é a marca de que me posso orgulhar de, em todas as ocasiões, tentar entregar uma imagem do Infarmed e condições dentro das possibilidades e das limitações, condições que permitissem aos colaboradores do Infarmed se desenvolverem no sistema europeu, se afirmarem no sistema europeu, porque sempre achei que isso era bom para os colaboradores, mas principalmente era bom para o país. Gostava de terminar esta nossa conversa com uma história que eu tenha marcado particularmente durante os 12 anos ou não, porque já faz parte da casa há muito mais tempo. Já partilhou connosco a rotina das viagens a Bruxelas e dos amendoins. Sim. Tal qual. Bruxelas tenho de Bruxelas, portanto, nós viajávamos muito para Bruxelas e para Londres. Bruxelas, Comissão Europeia, Londres, Agência Europeia do Medicamento. Eu de Londres sempre gostei, aliás, eu trabalhei 2 anos em Londres. Londres é uma cidade que eu gosto. Bruxelas, nunca consegui perceber os encantos de Bruxelas. E, portanto, eu fazia tudo para ir no primeiro voo da manhã, se fosse possível, se não no último da noite para Bruxelas, e regressar sempre no último voo do dia da reunião. Daí os amendoins. Portanto, Bruxelas
e continuo a não gostar, a não ver nenhum encanto especial em Bruxelas. Mas uma história que eu acho que me marcou e que foi feita a meias com a minha colega Maria João Moraes, foi a ida numa reunião do EAMI. Outra coisa que o IFARMED sempre teve foi não apenas se sentir no sistema europeu, mas ajudar ao desenvolvimento de outros países, quer os países africanos de língua portuguesa, quer no contexto dos países da América Latina, através do EAMI. E tivemos uma reunião em El Salvador. E quando chegámos, tínhamos à nossa espera um autocarro com uma carrinha de caixa aberta com soldados à frente, com soldados atrás. E não percebemos muito bem todo aquele problema, porque depois a cidade nos pareceu muito calma. E então decidimos sair os dois para ir ver um bocadinho da cidade. E quando demos por isso, andava à nossa procura, e quando chegámos, puxaram-nos as orelhas, porque podíamos ter sido raptados, podíamos ter acontecido qualquer coisa de mal, e não tínhamos dado por isso. E o que é verdade é que depois, no outro dia, quando saímos já de dia para o aeroporto, para virmos embora, nós tínhamos novamente os soldados com metralhadoras à frente e atrás em carrinhas de caixa aberta, e tínhamos de 5 a 5 km uma barreira policial que nós podíamos passar porque íamos em comitiva. E eu perguntei à minha colega, então, mas como é que isto afinal é seguro contra a polícia? E ela dizia, o problema é que nós não sabemos quem é o polícia que nos manda parar. E eu percebi que tínhamos tido um problema. Nessa mesma viagem eu fiquei sem malas e tinha que falar no dia a seguir, e então fui à Zara, lá do sítio, e aí fui acompanhado, já com a segurança. Já não arrisco lá. Sim, mas só havia um fato, portanto eu estava sem fato, tinha ido descontraído na viagem, estava sem fato para fazer a apresentação, o fato que havia era 2 números acima, e portanto, não havia forma de fazer bainhas, etc. E portanto andamos nós com fita cola a preparar o fato para eu poder ir para o púlpito, e a mala só chegou no dia antes de irmos embora. Portanto, eu tenho hoje um fato que, embora tenha engordado, continua a ser grande mais para mim, graças a essa viagem a El Salvador. Obrigada por ter partilhado connosco essas histórias e muito mais, um pouco da visão do que é o IFARMED, uma retrospectiva pelo passado, pelo presente, sempre de olhos postos no futuro. Voltaremos em breve com mais uma das caras, mais um dos rostos que marcou a vida desta instituição e que passará por aqui para assinalar os 30 anos do IFARMED.